Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer a resenha de um livro que foi lançado pela editora Estrela da Manhã. Na verdade, foi um box do René Guénon, tá? Que é esse aqui. Bom, a obra do Guénon entrou em domínio público, então nós já temos algumas iniciativas das traduções, né, da obra. Eu tive referência dessas obras pelo professor Olavo de Carvalho e pelo professor José Munir Nasser. Então, confesso que eu não tenho experiência na leitura do Guénon, né? Mas achei bem interessante, ainda mais em razão dessas referências que eu tinha. Bom, antes de falar do livro, falar um pouco sobre o Guénon, ou informações que eu estou tirando da Wikipedia, tá? René Jean-Marie Joseph Guénon, nascido em 15 de novembro de 1886, acredito que a pronúncia seja Blois, e falecido no Cairo, em 1951, no dia 7 de janeiro. Bom, o Guénon, como o professor José Munir Nasser diz nas aulas dele, ele vai falar que o Guénon não é criador de nenhuma teoria, mas ele é um propagador de certas doutrinas orientais, né? O Guénon passou por várias sociedades secretas, maçonaria, né? Ele tem livros escritos sobre a teosofia, sobre o espiritismo, no qual ele refuta o espiritismo, e tem essas outras obras. Ele é chamado de perennialista, né? Bom, e agora eu vou falar dessa obra específica. Ela é uma obra bem interessante, porque ela foi escrita em 1927, tá? E aí ali nós já vemos o diagnóstico da decadência do Ocidente. Então, o Guénon ele vai começar falando o seguinte: ele fala que ele vai fazer a exposição do que ele tem para falar utilizando a doutrina hindu, tá? Ele pertenceu, como eu disse, a várias sociedades, né? Terminou a vida como islâmico, mas eu acredito que a sua obra pode contribuir não só no que se refere a esse diagnóstico da situação, mas também tem muita obra ligada à questão do simbolismo, tá? Que são as outras obras dele. Então, a gênese desse livro é o seguinte: como ele defende a existência de uma filosofia perene, de uma filosofia tradicional, ele vai dizer que, conforme a doutrina hindu, existem 4 eras. E, para a doutrina deles, nós estaríamos na era que se chama Kali Yuga, que seria a última era das 4 idades, né? Então, o ciclo humano, segundo ele, o hinduísmo chama de Manvantara, que se divide em 4 idades que assinalam outras tantas fases de um obscurecimento gradual. Então, para os hindus existem 4 idades. Seria a Satya Yuga, a Treta Yuga, Vapara Yuga e Kali Yuga, tá? Então, essa seria o Kali Yuga seria a última fase para os hindus. Essa fase seria caracterizada justamente por uma queda na tradição, no ensino tradicional, e nós estaríamos aí no seu fim, onde a principal característica dessa fase histórica é a materialização progressiva, pois a expressão do princípio é pura espiritualidade. Dizemos expressão e não o próprio princípio, pois este, estando além de todas as oposições, não pode ser designados por nenhum termo que apareça indicar uma oposição qualquer. Então, segundo me parece que ele ensina, é como se nós pegássemos a cruz e houvesse, e no final da obra ele vai falar sobre a oposição entre Oriente e Ocidente, mas é como se na cruz a parte vertical significaria o eixo da qualidade, enquanto na horizontal, o outro braço da cruz, significaria a quantidade. Então, nós estaríamos nessa fase do Kali Yuga, tá? Eu vou fazer a leitura aqui de alguns trechos para poder tentar explicar
mais um pouco disso. Então, essa divisão dele se assemelha à divisão que os gregos faziam, tá? Existem uma série de semelhanças, né? Porque os gregos diziam que havia uma fase de ouro, uma fase de prata, de bronze e de ferro, né? Então, a nossa fase justamente se caracterizaria por uma fase onde há a materialização, onde o primado é para que as pessoas tenham as coisas mais em quantidade, e se perderia a qualidade. A qualidade estaria ligada a esse ensino tradicional, tá? Então, a constituição da filosofia, principalmente após a Reforma Protestante e após o período do Renascimento, começaria aí esse debate, seria a principal caracterização desse debate no sentido da materialização. E aí, ele diz o seguinte, que no período da Renascença, quando tentou-se resgatar aquelas características gregas, essas características foram apenas resgatadas nos seus aspectos externos e não nos seus aspectos internos. Ele vai dizer o seguinte: a Renascença e a Reforma são, sobretudo, consequências e só foram possíveis em razão de uma decadência anterior. No entanto, longe de representarem uma reificação, assinalaram uma queda muito mais profunda, pois consumaram a ruptura definitiva com o espírito tradicional, uma no domínio das ciências e das artes e outra no próprio domínio religioso, no qual tal ruptura pareceria mais difícil de se prever. Ele fala que, segundo a doutrina, ele sempre escreve no plural, ele vai dizer que houve uma melhora, né? Vence esse declínio da tradicionalidade, desse ensino tradicional. Esse ensino tradicional estaria ligado ao reconhecimento de um princípio superior, transcendental e metafísico, e que isso, de alguma forma, foi resgatado quando veio o cristianismo nos primeiros séculos. Que houve essa melhora, e aí passamos pela Idade Média, que ainda se mantinha esse ensino tradicional no Oriente e no Ocidente se daria pela Igreja Católica, mas que então houve essa virada para o declínio, principalmente a partir da Reforma e da Renascença, porque então esses ritos passariam a se ligar muito mais à moral do que a esse espírito tradicional, né? E aí houve essa materialização quando vem a Reforma e Lutero vem com o livre exame. Então estaria se perdendo assim esse contato com a doutrina tradicional que ainda no Ocidente era mantido pela Igreja Católica. Bom, ele vai dizer também que a partir de então, quando nós temos principalmente, ele está falando daquele período, né, ali no século XX, no século XX e por volta do ano da escrita ali, quando foi lançado em 1927, que essa era estaria caracterizada pela exploração de tudo aquilo que foi rejeitado nas fases anteriores, né? Existe a filosofia, lembrando aqui, a filosofia ocidental estaria mais ligada à ação e menos à contemplação. Outro aspecto bem interessante de se notar é o seguinte, que esse ensino que o Guénon fala a respeito desse tradicionalismo, dessa filosofia perene, desse ensino e desse encontro com o transcendental, se assemelha muito, para quem tem alguma experiência em ler Platão, com algumas doutrinas platônicas, né? Existe um novo paradigma dentro da interpretação, porque para muitos, explicando assim rapidamente, para os manuais mais convencionais de filosofia vão dizer que para Platão existe o mundo físico e o mundo das ideias. Porém, o professor Giovanni Reale, nesse livro aqui, que se chama Para uma Nova Interpretação de Platão, ele vai mostrar que havia outros andares dentro da filosofia platônica.
Então, acima desse mundo das ideias, que seria o primeiro andar, haveria a questão do mundo dos entes matemáticos e sobre todos eles haveria o mundo dos princípios, que estaria ligado ao uno e à díade. Então, quando se lê o Guénon, vai se perceber que ele vai falar de esoterismo com X e exoterismo, que seria a prática externa de alguma coisa. Existiria um esoterismo, que seria aquele ensino interno. E aí, quando nós pegamos essa interpretação platônica, nós vamos perceber que dentro da escola platônica existia um ensino de tradição oral que remetia a esse princípio, esse mundo do princípio, né, que haveria um mundo físico, o mundo das ideias, dos entes matemáticos, chegaria até o princípio unificador de tudo. E se nós lermos os diálogos platônicos, nós vamos ver que Sócrates sempre estava buscando a unidade do conceito. Então ele pergunta, por exemplo, lá no Mênon, o que é a virtude? Aí eu falo assim, a virtude é isso, a virtude é aquilo, mas a virtude é aquilo. Mas todas essas questões não são virtude. Sim, então deveria haver um conceito unificador da virtude, né? E aí nós vamos ver que o Guénon vai falar justamente desse princípio, que seria esse princípio metafísico que se perdeu ao longo da história, né? Ele vai dizer no capítulo que se chama A Oposição entre Oriente e Ocidente o seguinte: por outro lado, uma civilização que não reconhece nenhum princípio superior, que seria a atual civilização, que na realidade se funda exatamente sobre a negação dos princípios, torna-se por isso mesmo desprovida de qualquer meio de mútuo entendimento com outras civilizações, pois esse mútuo entendimento, para ser profundo e eficaz, só pode se estabelecer a partir do alto, ou seja, a partir daquilo mesmo que falta a essa civilização anormal, desviada. No atual estado do mundo, temos, portanto, de um lado todas as civilizações que permaneceram fiéis a esse espírito tradicional, ou seja, essa metafísica tradicional, esse aspecto transcendente, que são civilizações orientais, e de outro, uma civilização propriamente antitradicional, que é a civilização ocidental moderna. Tá falando isso na página 31 desta edição. E aí, mais uma vez, como eu disse, lembra-se muito daquilo que Platão dizia sobre a questão do princípio, né? Porque nós temos que Platão ali que foi o descobridor aí do mundo transcendental. E que, então, esse princípio, para o Guénon, ele seria capaz de chegar-se a uma unidade por trás da multiplicidade das manifestações que se tem. Então, haveria esse espírito tradicional, esse espírito ligado a esse princípio, mas que ele se manifestaria através de uma multiplicidade de manifestações, tendo, como eu disse, o Oriente e o Ocidente. No Oriente, essas tradições religiosas, aqui ele utiliza o hinduísmo, e no Ocidente, a Igreja Católica. Porém, no final ele vai dar, eu vou ler depois a conclusão que ele faz aqui sobre isso. Então, no capítulo 3, que se chama Conhecimento e Ação, ele vai montar algumas oposições que existem entre ocidental e oriental. Então, o ocidental seria ação, o oriental seria contemplação. O ocidental, dentro da casta hindu, ele estaria na casta dos kshatriyas, e o oriental estaria, ou seja, os kshatriyas estão ligados ao poder temporal, e o oriental estão ligados aos brahmanes, que são justamente aqueles que estão no poder espiritual. O ocidental representaria uma mudança constante, enquanto o oriental estaria ligado, a uma estabilidade, justamente porque ele se funda nesses princípios metafísicos.
Tem um trecho aqui muito interessante, que é um diagnóstico perfeito do que nós temos hoje, da situação. Ele vai dizer o seguinte: é essa, com efeito, a característica mais visível da época moderna. A necessidade de uma agitação incessante, de uma mudança contínua, de uma velocidade sempre maior, como aquela com que os próprios acontecimentos se desenrolam. É a dispersão numa multiplicidade que já não é unificada pela consciência de nenhum princípio superior. Tanto na vida cotidiana quanto nas concepções científicas, é a análise levada ao extremo, a fragmentação indefinida, uma verdadeira desagregação da atividade humana em todas as ordens nas quais ainda pode se exercer. Daí vem a inaptidão à síntese e a total incapacidade de concentração que tanto chocam os orientais. São as consequências naturais e inevitáveis de uma materialização cada vez mais acentuada, pois a matéria é essencialmente multiplicidade e divisão. É por isso, diga-se de passagem, que tudo que daí procede não pode produzir nada exceto disputas e conflitos de todo tipo, tanto entre os povos como entre os indivíduos. Quanto mais nos aprofundamos na matéria, mais os elementos de divisão e de oposição se acentuam e se amplificam. Ao contrário, quanto mais nos elevamos ao rumo da espiritualidade pura, mais nos aproximamos da unidade, a qual só pode ser plenamente realizada pela consciência dos princípios universais. Mais uma vez eu saliento aqui o quanto isso é próximo da filosofia platônica, de acordo com esse novo paradigma, expressamente e largamente demonstrado pelo professor Giovanni Reale nessa obra. Bom, vamos passando aqui mais alguns pontos interessantes. Ele vai falar sobre a ciência moderna, que a ciência moderna seria justamente esse debacle, usar só aquilo que está ligado à materialidade. Então, que a ciência para o Ocidente ela está justamente ligada ao reino da quantidade, do eixo horizontal da cruz, e não ao eixo da qualidade, que ligaria a terra ao céu, né? E ele vai fazer uma crítica muito interessante também à questão da ditadura da maioria, que, para ele, justamente se incorpora na democracia atual. Ele vai dizer o seguinte: a maioria, seja qual for o tema sobre qual seja chamada a manifestar sua opinião, é sempre constituída por incompetentes, cujo número é incompativelmente maior do que os homens capazes de pronunciar-se com perfeito conhecimento de causa. Ele está fazendo aqui, nesse trecho, uma crítica justamente ao sistema democrático e essa alegação de que a representação da maioria seria justamente uma representação daquilo que é melhor. E nós sabemos que não é. Ele vai dizer: a opinião da maioria não pode ser senão a expressão da incompetência, quer esta resulte da falta de inteligência ou da ignorância pura e simples. Poderíamos invocar a este respeito certas observações de psicologia coletiva. E aqui me lembra muito Freud, quando Freud escreveu acerca da psicologia das massas. E lembrar em especial um fato bastante conhecido. Numa multidão, o conjunto das reações mentais que se produzem entre os indivíduos que a compõem conduz à formação de uma espécie de resultante que não encontra no nível médio dos indivíduos, mas nos elementos mais inferiores. Freud vai dizer justamente o seguinte, que nos movimentos de massa, as condutas são sempre são tomadas de acordo com a moral dos mais baixos. Então, quando você está em grupo, para Freud, você sempre teria uma atitude mais baixa moralmente do que aquela atitude que você teria se você tivesse que tomar essa atitude sozinho, uma decisão, enfim, de fazer alguma coisa. Bom, dando sequência aqui, o livro é cheio de partes interessantes. E o Guénon, como todo escritor nesse tema, ele é um escritor muito alusivo. Então é claro que a obra, qualquer livro do Guénon,
merece ser lido mais de uma vez. Tá? Então aqui foi essa primeira leitura, mas ele faz uma crítica aqui a um autor que vai escrever um livro que se chama A Defesa do Ocidente, que é o do senhor Henry Massis, e que tenta fazer essa defesa, e ele faz uma crítica extensa aqui. E aí, temos então o diagnóstico do Guénon. Eu estou falando aqui de maneira bem genérica, que tem na obra, porque não julguem a obra pelo seu tamanho, ela tem 131 páginas, mas ela é bem profunda. Ele vai oferecer, depois que ele diagnosticou o problema e fez a sua crítica, ele vai fazer a sua, digamos, vai apontar a solução que ele entendia viável para esse problema do Ocidente. Primeiro, seria necessário uma casta de intelectuais. É a primeira coisa para o Guénon, né? E aí ele vai falar dos modos possíveis. Ele vai falar assim: essa iniciativa só será possível de dois modos. Ou o Ocidente encontra em si mesmo os meios de fazê-lo mediante o retorno direto à sua própria tradição, retorno que seria como um despertar espontâneo de possibilidades latentes, seriam essas possibilidades que estariam latentes na Igreja Católica, ou alguns elementos ocidentais efetuarão esse trabalho de restauração com a ajuda de certo conhecimento das doutrinas orientais. Conhecimento que, no entanto, não poderá ser absolutamente imediato para eles, já que terão de permanecer ocidentais, mas que poderá ser obtido por meio de uma espécie de influência de segundo grau, exercendo-se através de intermediários tais como aqueles a que aludimos agora mesmo. A primeira dessas duas hipóteses é muito pouco verossímil, pois implica a existência no Ocidente de pelo menos um ponto em que o espírito tradicional tenha se conservado integralmente. E já dissemos que, apesar de certas afirmações, essa existência nos parece extremamente duvidosa. É, portanto, a segunda hipótese que convém examinar mais de perto. E aí ele vai dizer o seguinte: nesse caso, seria vantajoso, embora não se trate de uma necessidade absoluta, que a elite em formação pudesse apoiar-se numa organização ocidental que já tem existência efetiva. Ora, parece que já não existe no Ocidente senão uma única organização que possui caráter tradicional e conserva uma doutrina capaz de fornecer uma base apropriada ao trabalho de que se trata, a Igreja Católica. Bastaria restituir a doutrina desta, sem modificar em nada a forma religiosa sob a qual ela apresenta no exterior, o sentido mais profundo que ela de fato traz em si, mas do qual seus representantes atuais parecem não ter mais consciência, assim como não têm consciência de sua unidade essencial, como as outras formas tradicionais. Aliás, as duas coisas são inseparáveis uma da outra. Então, o Guénon apresenta como resposta, seria esse contato dos ocidentais através da Igreja Católica, com o fim de constituir essa elite, para fazer essa recuperação dessa doutrina que estaria em caráter latente dentro da doutrina da Igreja Católica. Muitas pessoas criticam a leitura de obras do René Guénon. Bom, nem sempre a pessoa que oferece um bom diagnóstico ou melhor diagnóstico é capaz de oferecer a melhor solução. Aqui eu não estou fazendo um julgamento se essa solução é viável ou não, ou se é correta ou não, até porque eu estou falando de uma obra que foi escrita em 1927. Nós sabemos que de lá para cá houve um debacle ainda maior dentro da Igreja Católica. Bom, como ele mesmo bem apontou aqui, que muitos daqueles que são católicos não têm consciência da grandiosidade da doutrina católica, né? E aqui eu vou ler só um último trecho, para esse vídeo não ficar tão extenso. Ele vai dizer o seguinte: os que chegarem a vencer todos os obstáculos e a triunfar sobre a hostilidade de um meio oposto a toda espiritualidade serão, sem dúvida, pouco numerosos. Mas, repetimos, não é o número que importa, pois nos encontramos aqui num domínio cujas leis são completamente diferentes das da matéria. Não há, pois, motivo para desesperar.
E ainda que não houvesse esperança alguma de chegar a um resultado sensível antes que o mundo moderno só sobre em alguma catástrofe, não seria essa uma razão válida para não realizar uma obra cujo verdadeiro alcance se estende para muito além da época atual. Os que se sentirem tentados a ceder ao desânimo devem pensar que em nada do que for efetuado nesse âmbito se poderá jamais perder, que a desordem, o erro e a obscuridade não podem vencer senão na aparência e de modo passageiro, que todos os desequilíbrios parciais e transitórios devem necessariamente concorrer para o grande equilíbrio total, e que nada poderá, no fim, prevalecer contra o grande poder da verdade. Sua divisa deve ser adotada no passado por certas organizações iniciáticas do Ocidente. Vincit omnia veritas. Bom, essa aqui então é minha resenha rápida acerca desse livro. É altamente recomendado para quem tem interesse nesse tipo de escrito. E espero que vocês tenham gostado e que possam ter dado um passeio sobre essa interessante obra do René Guénon. Um abraço e até a próxima.